Boa noite a todos. Vamos melhorar um pouco, porque agora vai vir um outro cumprimento. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Agora sim. Muito legal. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer já poder participar desse culto tão especial, em que o Senhor esteja presente aqui, está presente aqui, e Ele merece realmente todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu e a Beth estamos aqui, viemos de São Paulo, lá da capital, mas estamos aqui com muita alegria de estar podendo compartilhar com vocês esses momentos tão especiais. Pastor, quando me convidou, ele falou várias coisas aqui, me dando uma ficha de cada um. Então eu sei direitinho quem são vocês, então. Principalmente são homens e mulheres de Deus, graças a Deus por isso, não é isso? Então. Mas aí ele também me falou que vocês têm estudado um pouco um tema muito interessante. Um dos temas mais interessantes, porque nós precisamos saber aonde nós estamos, o que estamos fazendo e o que está acontecendo no nosso meio. Muito obrigado por essa água, excelente. E aí, você está vendo tantas coisas que estão acontecendo. Hoje mesmo eu estava vendo o jornal e o que é? O Biden desistiu. Interessante isso, né? Tudo está acontecendo. E a pergunta é, como é que nós vamos reagir a tudo isso? Nós somos cidadãos do reino de Deus. E a partir daí, eu tenho que entender algumas coisas. Nós cantamos agora sobre o reino. Nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui. A cultura do reino, a verdade do reino, as palavras do reino. E eu queria então colocar com vocês, e é interessante, eu estava até falando com o pastor, parece que ele já tinha visto a minha mensagem, e ele passou a bola para o pessoal do louvor, e para o pessoal, para aquele irmão, cadê? Você copiou de mim as coisas. O que é isso? É impressionante como que Deus dirige as coisas. Então eu queria que você soubesse que nessa noite Deus está falando com a gente mesmo. De uma maneira toda especial. Eu não sabia de nada, eles não sabiam de nada, e nós vamos aprender alguma coisa que Deus quer que a gente aprenda. Eu quero exatamente trabalhar com vocês em Mateus capítulo 6, 9 a 13. 9 a 13. É a oração do Pai Nosso, é a oração que todos nós conhecemos. E eu queria lê-la, primeiramente, para que todos nós relembrássemos dela. Na verdade, poderíamos até pedir para todo mundo recitar o Pai Nosso. Mas, para não deixar ninguém envergonhado, eu vou ler na Bíblia, e aí você vai saber exatamente aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. A maneira pela qual nós devemos chegar diante de Deus é essa que o Senhor Jesus deu para nós uma dica muito legal aqui. Versículo 6, capítulo 6 de Mateus, do versículo 7 em diante, mas ele fala o seguinte: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês estão precisando, antes mesmo que vocês peçam. E então vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós cantamos isso agora há pouco. E eu espero que seja verdade do seu coração, quando você cantou. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém? Essa é a oração que o Senhor nos dá. E eu queria então trabalhar com vocês, pensando nesse texto de uma maneira muito especial. Eu queria que você me acompanhasse e a Flávia vai nos ajudar, mostrando então os slides. O anúncio do reino nos leva à cultura do reino. O fato é que eu e você temos que anunciar o reino. E isso nos leva a entender que esse reino é um reino diferente.
Quando Jesus veio até nós, ele iniciou o seu ministério fazendo o quê? Anunciando, proclamando, declarando o reino de Deus. Quando você olha, por exemplo, para essas passagens que eu coloquei aqui, em Mateus 4,17, 4,23, 9,35, 10,7, só em Mateus, ele fala sobre o reino de Deus. Além disso, se você pegar o capítulo 13 do livro de Mateus, você vai ver pelo menos 7 parábolas que descrevem o que é o reino de Deus. O fato é que você é um cidadão do reino. E você precisa saber exatamente o que significa ser cidadão do reino. Como que deve se comportar, qual é a cultura do cidadão do reino. E a partir daí é que a gente tem que entender aquilo que o Senhor quer de nós. Eu queria mostrar para vocês que é muito bom saber que nós somos desse mundo, sim, mas não completamente desse mundo. Nós somos ETs, nós somos ETs, exatamente, extraterrestres, nós somos celestes, nós pertencemos ao reino dos céus. Somos cidadãos do reino dos céus. A nossa linguagem, nossos valores, a nossa cultura, nosso comportamento, nossa cosmovisão, isso é como que a gente enxerga o mundo, nossa vida é diferenciada. Quer queira, quer não, nós somos pessoas diferentes do povão que anda por aí, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Deus nos transportou, essa é a grande verdade, essa é a grande verdade. Eu queria que você louvasse a Deus agora, depois que eu terminar essa frase, e que você então desse uma salva de palmas para Jesus. Mas espera um pouquinho, calma. Por que você vai aplaudir o Senhor? Porque Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Dá para a gente louvar a Deus com isso? É esse o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Sem mérito nenhum, Ele nos transportou, nos tirou das trevas, do lamaçal de pecado, como diz Davi lá no Salmo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino do Senhor Jesus Cristo. Nossa vida nesse mundo, então, é apenas passageira e transitória. Eu estou com 77 anos. Então já tenho um bom tempo de passageiro aqui. Alguns têm muito menos, outros têm até mais, não é, Dona Maria? Que bênção. Então, é isso, mas tudo isso é muito pequenininho diante da eternidade. Um dia nós vamos passar com Ele completamente, eternidade com o Senhor Jesus. Você vai poder bater papo com Paulo, com Barnabé, com Marcos, com Mateus, com Abraão. Já pensou que coisa legal? Essa é a nossa vida. É aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não devemos, então, viver de acordo com a cultura desse mundo, com as regras desse mundo, com aquilo que a sociedade nos impõe. Não, graças a Deus, não. Nós temos uma maneira diferente de viver. Se o mundo for o nosso modelo, a nossa vida só vai descer. Mas, se o céu for o nosso modelo, aí as alturas infinitas são o nosso alvo e nós vamos desfrutar dessa bênção que Deus tem nos dado. Lá em Colossenses, nesse texto que eu coloquei aqui, capítulo 2, versículo 20 e capítulo 3, versículos 1 e 2, nós temos a seguinte verdade: uma vez que já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele, o nosso alvo é procurar e pensar nas coisas do alto. Exatamente aqui que eu queria chamar a sua atenção. Eu não sabia que iríamos ter esse aviso sobre os batismos. E o que acontece no batismo? Exatamente isso. Mergulha-se para dizer o quê? Eu morri para essa velha vida. E quando o pastor tira essa pessoa da água, eu nasci para uma nova vida. E a Bíblia diz exatamente isso, que todos nós que já somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós já morremos para a velha vida. E já ressuscitamos para uma nova vida. Então agradeça a Deus e saiba que você é um cidadão do reino, que você pertence a uma outra classe. Infelizmente, muita gente ainda não conhece essa verdade. O que nós precisamos fazer é proclamar essa verdade para o mundo. Quando falamos, então, em cultura do reino, a pergunta que se faz é: o que significa, na verdade, isso daqui? Alguma diferença de etnia?
algum costume regional, algum tipo de música, uma maneira de se comportar, um modo de se vestir, um modo diferente de entender e explicar o mundo? Não. A cultura do reino significa o quê? E destaca o quê? A nossa identidade. E eu queria que você saísse daqui hoje à noite sabendo o seguinte: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é brasileiro? Sim. Mas você é cidadão da pátria celeste. Você é filho de Deus. Aqueles que vieram pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, se tornaram pessoas do reino de Deus, filhos de Deus, da família de Deus. Essa é a grande verdade que nós temos que aprender. E agora, se nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. A cultura do reino é a maneira como Deus quer que nós vivamos no nosso dia a dia. É uma maneira diferente, não é uma maneira comum. Não, nós somos ETs mesmo, nós somos diferentes. Temos que ser, porque habita em nós o Espírito Santo. Se você pensar nisso um pouquinho, quem habita em nós? É o próprio Deus, pelo seu Espírito, é um Deus trino. E o que acontece? Esse Deus que está dirigindo esse universo, não é só o planeta Terra, não. Esse Deus que está dirigindo o universo, Ele habita no seu coração. Dá para entender isso? Dá para você entender que Ele habita no seu coração? Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dá de bandeja o quê? O Espírito Santo. E aí, então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós, dirigindo as nossas vidas. Por isso, todo louvor, toda honra e toda glória somente a Ele. Então, o texto que eu acabei de ler para vocês não é apenas uma oração. É, na verdade, um manual que nos ensina como viver conforme a vontade do Pai. Se nós estamos pedindo que se faça a sua vontade, vamos entender o que Deus quer e quais são os resultados, quais são as bênçãos que nós temos quando nós andamos e fazemos essa oração. Entendemos aquilo que Deus quer de nós. A ideia toda é a seguinte: o Senhor Jesus ensinou esse pessoal a orar, e esse pessoal somos nós também, não foram só os 12. Mas o Senhor Jesus ensinou-nos a orar porque Ele quer que nós conheçamos o quê? A vontade do Pai. E que nós façamos o quê? A vontade do Pai. E lembra-se que Paulo falou lá em Romanos, que a vontade de Deus o que é? É boa, agradável. Agradável vem antes. Então vamos repetir outra vez. É boa, agradável e perfeita. Vamos falar outra vez? A vontade de Deus o que é? Isso é, o mundo pode até nos dar coisas boas e agradáveis, mas não perfeita. Quem dá a vontade perfeita, quem faz as coisas perfeitas, é somente o Senhor. E Ele faz isso para você e para mim de graça, na boa, sem você merecer. É a graça dEle. Então, eu queria que a gente soubesse exatamente essa grande verdade aqui. A oração da cultura do reino trará resultados significativos ao cidadão do reino. Se você é cidadão do reino, entenda que essa oração vai trazer resultados especiais na tua vida. E nós vamos encontrar nesses versículos aqui exatamente vários resultados. Então saia hoje à noite daqui com o coração cheio de alegria, porque você tem resultados especiais, porque você é um cidadão do reino, você é filho de Deus. E a primeira bênção, o primeiro resultado é o seguinte: quando nós vivemos a cultura do reino, então, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sociedade, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, o que acontece? Você desfruta do quê? Da paternidade divina. Paternidade divina. Você é filho de Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Se nós estamos realmente salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Na cultura do reino, nós não somos mais empregados. Pense bem nisso. Nós não somos apenas servos. Nós somos amigos. Nós somos filhos, mas somos amigos. O Senhor Jesus falou: eu já não chamo vocês de discípulos, de servos, eu chamo vocês de amigos.
você é um amigo de Deus. Aquela situação que aconteceu lá com Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se tornaram o quê? Rebeldes, porque eles não quiseram obedecer o Senhor. Tinha uma ordem clara, não comam deste fruto, dessa árvore aqui. E o diabo veio, tentou e eles caíram. E aí? Perderam a amizade com Deus, porque eles foram expulsos do paraíso. E Paulo fala lá em Romanos o seguinte: todos pecaram e carecem da presença, da glória de Deus. Adão e Eva tinham uma bênção especial, que era a seguinte: todo dia à tarde, o Senhor Deus ia lá para ver como estava o paraíso. Como é que vai? Adão, colocou o nome daquele bicho que tem um pescoção comprido? Ah, coloquei. E aquele pequenininho lá que anda correndo assim, parece um rato. Ah, é rato mesmo. Deus ia batendo papo com eles. O fato é que quando eles pecaram, eles se esconderam, tiveram vergonha. E olha que coisa bonita, irmãos, nunca esqueçam disso. 3:9. Quem foi buscar quem? Deus é que foi buscar Adão e Eva. Deus é que vem buscar a gente. Não somos nós, não. Nós somos inimigos de Deus. Mas pela graça de Deus, Ele vem nos buscar, Ele nos atrai. Cadê vocês? Ah, nós estamos aqui envergonhados e tal. Não, venham para cá. E olha só, para você saber, o que Deus fez? Eles se cobriram com o quê? Com uma roupa que eles tentaram fazer. E sabe o que a gente faz normalmente? A gente tenta se cobrir com uma série de desculpas. E Deus falou, não, isso aqui não adianta nada. Sabe o que eu tenho que fazer? Sacrificar um animal. E é que com esse sacrifício é que vocês poderão se apresentar diante de mim. Dessa maneira, a primeira simbologia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo é através dele que eu posso me apresentar diante de Deus. Então eu queria que você soubesse que essa noite você está recordando essas verdades e está louvando a Deus, porque você foi um dia completamente limpo. Você morreu para a velha vida e está surgindo então para uma nova vida. E o que vai acontecer nesse dia 3 ou 4 de agosto aí é exatamente isso. O pessoal vai ser... Cadê a banheira aqui? Visualmente, né? O que vai acontecer? Vão morrer para a velha vida, simbolicamente, e vão levantar para uma nova vida. É isso que Deus vai fazer, e disso que Deus tem feito no nosso meio. Portanto, todo o louvor, toda a glória. E a primeira bênção, o primeiro resultado que você tem, é que você, o que é? É filho, é filha de Deus. Não pela tua vontade. Se você quiser ler, abra depois lá, João capítulo 1, versículo 12. Não pela vontade do homem, mas pela vontade do Pai. Pela vontade de Deus. Você é filho de Deus, porque Deus atraiu você para Ele. Primeira bênção é que você tem, então, uma paternidade divina. Ele não é só o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Pai. O nosso amigo. Ele é o Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o texto continua e ele fala uma coisa. Quando nós vivemos a cultura do reino, isso é quando nós vivemos como cidadãos do reino, nós suplicamos o quê? Pela vontade de Deus. Porque eu quero andar com meu Pai, eu quero ter intimidade com meu Pai. Então eu peço a Deus, eu suplico a Deus. E eu suplico o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra, como ela é feita no céu. E como ela é feita no céu? Pega o Salmo 103, por exemplo, e você vê os exércitos celestiais obedecendo a Deus. Os anjos dizendo santo, santo, santo. Deus sendo honrado e obedecido claramente por todos os seres celestiais. Então, assim como acontece no céu, assim nós estamos pedindo que aconteça em nossa vida. Aqui. E a partir daí, a coisa é muito séria. Não sei se você entende que pedir a vontade de Deus
é deixar Ele organizar a tua vida, é deixar Ele comandar a tua vida, é você dar o seu ser interior para Ele cuidar. Eu tenho dirigido bastante pelas estradas aí do Brasil, a Beth tem me acompanhado, e muitas vezes a gente fica pensando, né, como que a gente vai, qual é o caminho e tal, e assim por aí. Graças a Deus agora temos o Waze, né, então nos ajuda bastante, né. Mas é interessante, quando a gente não sabe o caminho, algumas vezes eu paro e pergunto mesmo, como é que faz para ir para lá? E o cara me ensina. Sabe o que Deus quer que você faça? Ele quer que você sente no banco do carona. E Ele vai dirigir a vida. Ele vai dirigir o seu caminho. Ele vai dirigir o seu carro. Então, faça a tua vontade, isso é, Senhor, está aqui a chave, dirige o carro. O Senhor sabe o melhor caminho. Ontem à noite, nós estávamos aqui, conversei um pouquinho sobre a carreira cristã. E Paulo falou, o que eu quero na minha vida é completar a carreira. Eu quero completar aquilo que Deus colocou para mim como alvo. E Deus tem colocado para cada um de nós uma carreira, um alvo, que é ser testemunha dEle quando o Espírito Santo vem sobre nós. E a partir daí, então, quando nós nos colocamos à vontade, submissos à vontade dEle, a vontade dEle é feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha vida, como é feita nos céus. Obediência completa ao Senhor. Veja que então, não é só uma oração, mas é você entender que você tem a possibilidade de ter uma vida plena, cheia, dirigida pelo Senhor. Esse é o segundo resultado muito positivo. Saia hoje à noite daqui com alegria, porque você tem esses, eu vou falar, 7 resultados. Eu já dei 2, faltam 5. Então não fique tranquilo que você vai embora ainda hoje à noite. Terceiro resultado, terceira consequência de você ter Deus como Pai. Quando vivemos a cultura do reino, pedimos o quê? Pelo sustento do Pai. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E essa é a grande bênção. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Lembra lá de Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe, e lembra que o texto que eu comecei a ler, o Senhor Jesus fala que Deus já sabe o que você vai pedir antes que você peça. Então, tranquilize, relaxe, fique numa boa, porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Não é o que você deseja. É o que você precisa. E Ele traça o caminho de uma maneira toda especial. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em Deuteronômio capítulo 8. Ontem eu mencionei esse texto e hoje eu quero falar um pouco sobre ele. É um texto muito lindo que vale a pena a gente olhar. Abra sua Bíblia, Deuteronômio é o 5º livro, se você sabe, não sei se você sabe, da Bíblia, tá bom? É o Deuteronômio. Temos a Torá e depois temos o livro do Deuteronômio. Capítulo 8 de Deuteronômio. E ele fala o seguinte, capítulo 8, versículo 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu vos ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como um juramento aos seus antepassados. O que Moisés está falando aqui? Moisés é o autor dessas palavras. Ele está falando com a segunda geração. A primeira geração, aquela que saiu do Egito, que viu as pragas e tudo mais, e passou pelo Mar Vermelho, essa geração, quando chegou numa cidade chamada Cades Barneia, eles foram incrédulos. E pecaram, desagradaram o Senhor. Porque Moisés enviou 12 espias, 10 vieram falando o seguinte, não dá para a gente ir não, os caras são grandões, a gente parece um gafanhoto perto deles.
Não dá para a gente ir. 2 vieram falando, não, o Senhor é maior do que aqueles caras grandões. Quem foram? Quem sabe? Caleb e Josué. Esses 2 foram. E aí, quando Deus viu uma rebeldia, uma incredulidade, Deus falou, então, acabou, esse pessoal não vai entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb, nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Somente Josué e Caleb, e a segunda geração. E aí, então, Moisés está falando o seguinte, pessoal, lembrem-se daquilo que aconteceu. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. Agora vamos lá para o versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Estou lendo o versículo 2 ainda. Durante esses 40 anos. Agora veja só. Para humilhá-los. Para pô-los à prova. Gente, Deus nos coloca à prova. Deus nos coloca em situação delicada. Por quê? Porque Deus quer que a gente conheça o nosso coração. Agora, dá uma lida, acompanha comigo. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer ou não os seus mandamentos. Será que Deus não conhece o nosso coração? Conhece, mas Deus quer que você conheça quem é você. Que você conheça que no fundo, se você for honesto, você quer viver a sua vida. Não quer que ninguém mande em você. E muito menos Deus. Porque você acha que a vontade de Deus não é boa, agradável e perfeita. Então, o que Moisés está falando? Olha, entenda o que Deus está fazendo com você. Ele coloca você contra a parede para ver o que vai no seu coração. E aí, tem uma bênção aqui especial. Olha só que coisa legal. Assim ele os humilhou, versículo 3, e os deixou passar fome. Mas depois, sublinha isso se você tiver a Bíblia de papel ainda. Mas depois o que aconteceu? Sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Para mostrar o quê? Para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E foi esse versículo que Jesus usou para mandar o Satanás para o inferno. Lembra disso lá em Mateus, né, capítulo 4. Então, o pedido que nós estamos fazendo aqui é exatamente esse. Dá-nos hoje o pão de cada dia, de cada dia, de cada dia. Lógico que você pode fazer uma poupança, lógico que você pode fazer uma cobertura financeira e tal, mas entenda que dia a dia, cada dia, o Senhor vai dar aquilo que você necessita. Não seja uma pessoa desorganizada, despreparada. Seja organizado, preparado, inclusive para poder ofertar, como nós fizemos agora há pouco. Mas saiba que o Senhor tem uma grande alegria em poder sustentá-lo você dia a dia, com aquilo que você necessita e não com aquilo que você quer. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É dessa maneira que nós podemos, então, usufruir dessa paternidade tão gostosa que o Senhor tem dado para nós. Mas aí temos mais resultados. O texto é muito grande, muito bonito. E o quarto resultado é esse. Quando nós vivemos a cultura do reino, perdoamos aqueles que nos machucam. Aí a coisa é séria. E quantas vezes nós somos machucados? Nós somos contrariados. Pense agora rapidamente. Essa semana agora que passou, alguém te feriu, alguém te xingou, alguém teve inveja de você, alguém te chateou. Como é que ficou? Você tem isso ainda no seu coração? Está magoado ainda? Ou você já perdoou? Porque ele fala, perdoa como nós perdoamos os nossos devedores. Imagina só se o Senhor fosse levar isso realmente muito a sério. Muitos de nós não teríamos o perdão, porque a gente não perdoa. A gente fala, não, está tudo bem, mas não esquece. Fica lá com aquela mágoa, fica lá com aquele rancor, fica com aquela ira. E a Bíblia diz claramente que essa ira
pode fazer o quê? Contaminar. Pode contaminar. Cuidado, então, com aquilo que você recebe, com aquilo que você faz, com aquilo que você recebe, se você perdoa ou se você realmente fica guardando mágoa no seu coração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 12 deixa isso muito claro. Muitos de nós não recebemos o agradecimento, a justiça, o reconhecimento, o respeito, a honra por aquilo que nós fizemos. E aí, muitas vezes, isso fica doendo lá no nosso coração. Puxa, será que ninguém lembrou de mim? Será que ninguém viu aquilo que eu fiz com tanto esforço? E aí você fica magoado. Cuidado com isso. Por favor, não deixe que a mágoa tire a tua alegria. Quebre a tua comunhão com Deus. As palavras do autor de Hebreus são objetivas. Esforcem-se para viver em paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vive em paz. Não fique magoado. Por quê? Porque o Senhor Jesus já perdoou todas as suas culpas. Já perdoou todos os seus pecados. Então, você não tem como não perdoar. Porque você deve se lembrar daquela parábola que o Senhor Jesus contou também. Uma parábola muito interessante. Qual foi? Aquele homem que devia muito dinheiro para o rei, para um superior dele. E foi lá e falou o seguinte, olha, eu não tenho como pagar. Não tem jeito, se o senhor quiser, pode me vender como escravo, pode vender minha família, eu não tenho o que fazer. O rei foi sensível e perdoou, e perdoou, e perdoou. E aí o que aconteceu? Ele sai livre, sem nada, devendo mais nada, e vai cruzando as ruas e encontra alguém que devia uma grana pequenininha para ele. E pega esse cara pelo colarinho, naquele tempo não tinha colarinho, mas pega esse cara pelo pescoço e fala, ou você me paga agora, ou então eu vou te bater. Só que os servos daquele rei estão vendo isso e contam para o rei, ó, aquele cara que o senhor perdoou, está pegando o outro lá e está esganando ele. O rei falou, vem para cá, chama ele para cá. E falou exatamente isso. Se você não perdoar, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Se você ler esse texto, a pergunta é muito interessante. Jesus conta essa parábola, sabe por quê? Porque Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro. Tem algum irmão chamado Pedro aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão, não tem problema não. Pedro é o Pedrão, muito legal. Se há um cara que você pode se exemplificar, é Pedro. Uma hora ele está lá nas alturas, outra hora ele está lá no buraco. É isso que acontece com a gente também. Aí Pedro tinha falado para o Senhor o seguinte, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Aí Jesus falou, olha, a Bíblia fala, a Escritura fala que você tem que perdoar. Ele falou, não, mas quantas vezes? Será que 7 vezes é bom? E Pedro então deu uma de gostoso. Por quê? O ideal, o termo bíblico seria 3 vezes. Ele falou, então eu vou dobrar e vou dar mais um de lambuja, para dizer que eu sou realmente um cara espiritual. E aí Jesus fala o seguinte, Pedrão, desculpe, mas não é 7 vezes, não, é 70 vezes 7. E não é 490, hein? É infinitas vezes, porque se Deus perdoou a nossa vida pecaminosa, quem sou eu para ficar guardando mágoa de alguém? Se você já foi perdoado, a ideia das bem-aventuranças é, quem é misericordioso receberá o quê? Misericórdia. É isso que Deus tem feito conosco. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É uma coisa séria, muito séria. Lembrar de quem tem magoado você e liberar. Sabe por quê? Porque quem é beneficiado é você, não é a pessoa. Quem é beneficiado é você. Você fica livre, você fica completamente livre. Mas o texto continua e nós vemos então agora o 5º resultado. Qual é o 5º resultado? Quando vivemos a cultura do reino, pedimos o quê?
a proteção do Pai. Não nos deixes cair em tentação. E o Senhor Jesus é muito claro, em outras situações, ele fala exatamente isso. A carne é fraca. Então, orem sempre. E a oração aqui é exatamente essa. Não nos deixes cair em tentação. Por quê? Adão e Eva foram tentados. Eva foi tentada. Depois Adão foi tentado também. E caíram. A nossa carne, a nossa natureza adâmica, ela não melhora nunca. Entenda isso. Você é salvo. Você é do Senhor, você tem o Espírito Santo, mas você ainda tem uma natureza humana. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos é muito legal. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Porque é aquela briga que Paulo mostra lá para os Gálatas. É a luta da carne contra o Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Você tem uma nova natureza, mas você tem a natureza adâmica ainda. E você precisa que ela se converta também, constantemente. Ela sempre quer ficar em pé. Não, mas ela já está morta. Ela já está morta. Então, o que você precisa é deixar que Deus domine completamente a sua vida. Tendo uma nova natureza, uma nova oportunidade de ter uma vida nova com Jesus Cristo. A nossa carne é fraca. A única coisa que pode nos levar a estarmos em pé é saber que nós não podemos facilitar. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 e 12, ele fala o seguinte: aquele que pensa que está de pé, como é que é? Tome cuidado, para que não caia. Mas também, a maneira tão bonita que nós vamos ver no versículo 13 é a seguinte: não veio sobre vós provação que não fosse humana. Deus não vai permitir que você se coloque, ou Ele te coloque, numa situação que você fala, não dá para aguentar. Dá para aguentar. Está difícil? Dá para aguentar, porque Ele está permitindo. Dá para entender isso? Não veio sobre vocês tentação, provação, teste que não fosse humano, mas Deus é fiel. E juntamente com o teste, Ele vai o quê? Promover um meio de escape, para que você possa suportar e possa crescer. Então, Deus está fazendo um trabalho conosco. Eu tenho um versículo muito legal, que você vai até me estranhar, quando eu falar o texto dele. É Malaquias capítulo 3. Eu sei que algumas pessoas já pensaram no dízimo. Calma, fica calmo. Você já deu o seu dízimo aqui, você deu a sua oferta. Eu quero falar Malaquias 3:16. Você conhece muito bem João 3:16, mas eu queria que você conhecesse também Malaquias 3:16. Sabe o que ele fala? Ele fala que ele está trabalhando conosco, está burilando a gente. Nós somos pedras. Ele quer fazer de nós um tesouro bonito. Então ele precisa de vez em quando colocar a gente contra a parede, para ir arrumando aquelas coisas que ainda não estão em ordem. Ele precisa lapidar essas pedras. O ourives faz exatamente isso. Ele pega algumas gramas de ouro e coloca no fogo. Para fazer o quê? Para fazer um anel, para fazer uma aliança bonita. É exatamente isso que Deus quer que a gente entenda que Ele está fazendo conosco. Então, podemos pedir a proteção de Deus, porque Ele cuida de nós, Mas o texto vai para o final, o sexto resultado. Quando nós vivemos a cultura do reino, pedimos então o livramento do Senhor. Não é só não deixar cair em tentação, mas é o livramento, porque o ataque de Satanás é constante contra nós. Você sabe disso daí. Pedro fala que ele fica o quê? Como um leão, querendo o quê? Devorar alguém. E aí eu e você precisamos do quê? Da proteção do Senhor. Livra-nos do mal. E se você quiser traduzir bem, livra-nos do maligno. A verdade é essa. Livra-nos do diabo, do nosso inimigo. Esse é o pedido. E como é gostoso saber que Deus está presente conosco e pode nos livrar realmente. Então,
dessa maneira, uma vida que muda para melhor a nossa conduta diante da cultura do mundo, lembre-se sempre de que Deus tem essa possibilidade de inverter essa situação. Lembra de Efésios capítulo 4? Ele fala o seguinte: despindo-se da velha vida, nos revistamos uma nova vida. É isso que Deus quer. Ele quer então te dar uma nova vida, com certeza, com confiança nele, para que você não caia e que o inimigo não tenha poder sobre você. Tiago fala uma coisa muito legal: submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Fugir. Ele põe o rabinho dele entre as pernas e cai fora. Porque você está com o Senhor, que é todo-poderoso. Cantamos isso agora há pouco. Não há nome acima dele. Todas as nações vão clamar, vão colocar que ele é santo, que ele é vitorioso. Então, saiba disso. Ele é o Deus que te livra do mal, que te livra do maligno. É hora de orar, de pedir para Deus e ter uma vida completamente garantida por ele. E finalmente, para que você possa dormir em paz e com muita alegria, o sétimo resultado é que quando nós vivemos a cultura do reino, declaramos o nosso louvor e adoração ao Pai. Uma vez que você tem toda essa intimidade com Deus, que Ele é teu Pai, que Ele te protege, que Ele te sustenta, que Ele te guia, olha agora o que você tem que fazer. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O que você tem que fazer é viver uma vida de louvor, constante adoração. Por isso, eu gostei muito, quando eu fui convidado por um certo amigo, já há muito tempo, para estar no templo de adoração, da tenda de adoração, templo de adoração. Que coisa, adorar a Deus, porque só Ele merece, só Ele merece. Então é gostoso saber que nós podemos adorar a Deus. Você pode cantar desafinado? Não tem problema. Deus conhece o teu coração. Quem é do louvor aí? O mais interessante não é a nota musical. O mais interessante é a nota lá do coração. Ele está vendo o que está acontecendo lá no teu coração. E é dessa maneira, lá na tua casa, lá no ônibus, lá no carro, lá no trânsito, lá na tua família, você pode adorar a Deus. Você deve adorar a Deus. Por quê? Porque dele é o poder, a glória, a honra para todo sempre. Então, ao invés de a gente ter aquele momento em que todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor e dizer que Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, para a glória de Deus Pai, você já pode fazer isso agora. Agora. Você não vai ser obrigado a se dobrar. Não, você já se dobra agora diante dEle. E pode então glorificá-lo, pode adorá-lo, pode louvá-lo. É essa maneira que Deus quer que a gente viva. Então, como cidadão dos reinos, então eu espero que você tenha nessa oração modelos para você viver a sua vida cristã. Viver a sua vida cristã. Uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Diante disso, eu quero chegar a uma conclusão. E eu queria que você entendesse o seguinte. Deus nos ama muito e quer trazer significado para as nossas vidas. Mas um significado pleno, é aquela vida abundante, é aquela vida plena. Ele quer dar essa vida para nós. Deus quer que vivamos a cultura do reino, isso é, nós estamos vivendo aqui na terra, mas pensando o quê? No reino de Deus. Somos cidadãos, nós somos embaixadores do rei. Essa é a grande bênção, 2 Coríntios 5:20. Deus quer que vivamos então essa cultura, uma maneira diferente de viver. As pessoas vão estranhar você? Vão estranhar sim, tem que estranhar mesmo. Tem que estranhar mesmo. Quando Paulo e os seus companheiros chegaram lá em Tessalônica, o pessoal de Tessalônica, depois de algumas semanas que eles estiveram lá, foram reclamar com as autoridades. Olha, chegaram aqui umas pessoas que querem mudar o mundo, têm mudado o mundo de cabeça para baixo. É exatamente isso, você tem que mudar o seu ambiente de cabeça para baixo. Fazendo o quê? Mostrando que vale a pena andar com o Senhor Jesus Cristo.
E essa é uma mensagem que hoje em dia é completamente rejeitada. Peça poder, nós oramos agora por esses irmãos. Peça poder para que Deus dê capacitação para que nós possamos levar o Evangelho, para que muitas pessoas possam ainda receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Através de Jesus, Ele nos faz seus embaixadores. Eu e você somos embaixadores do reino. Nós queremos viver conforme a vontade do Senhor. Eu espero que você queira viver dessa maneira. Pergunte então a si mesmo. Agora é uma questão sua agora com Deus diante do Senhor. Você tem vivido a cultura do reino no seu dia a dia? Você tem vivido como cidadão do reino no seu dia a dia? Essa é uma pergunta séria que você tem que responder. Você está avaliando aí, o Espírito Santo está mostrando para você. Você que sabe. E Deus sabe. Não adianta enganar o pessoal aqui, não. Você não pode enganar a Deus. O que preciso ajustar no meu viver para poder experimentar aquilo que Deus quer me dar? Tem algumas áreas que eu preciso arrumar? Então agora é a hora de você acertar, pedir para Deus condições para que essa área seja modificada e que você possa glorificar a Deus. Peça capacitação para viver da maneira como Deus quer que você viva. Tem que ser honesto. Tem que falar que nem aquele publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu chegou lá para Jesus, lá para aquele judaísmo dele, olha, como eu sou um cara sensacional, beleza. Aquele homem sincero falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Abra o seu coração hoje à noite e fale com Deus, Senhor, nessa área eu tenho errado, eu quero a tua capacitação para ter uma vida bonita, para ter uma vida diferente, para realmente mostrar que eu sou cidadão do reino. Viva a cultura do reino. Desfrute já agora as realidades que você desfrutará eternamente na presença do Senhor. Essa bênção que nós vamos ter lá em cima já pode ser experimentada agora. Então, abra o seu coração, faça oração agora. E eu quero exatamente fazer isso nesse momento. Eu quero que você tenha um minuto sozinho. Esqueça aquela pessoa querida que está do seu lado. E é só você e Deus, você e Deus. Abaixe a sua cabeça e fale com Deus. Peça para Ele misericórdia, graça. Verifique quais são as áreas que você precisa arrumar na sua vida. E peça para Ele que te capacite a viver de uma maneira bonita, para a glória de Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Agora é a hora de você falar com Deus. Sozinho, você e Deus. Só você e Deus. Pai querido, o Senhor está observando os nossos corações. O Senhor está observando as nossas intenções. O Senhor está ouvindo as nossas orações. Os seus ouvidos estão inclinados para nós. Então responde, Pai, a nossa oração. O nosso pedido é que o Senhor nos capacite a viver de modo realmente diferente, diferenciado. Queremos viver como cidadãos do reino. Queremos mostrar para o mundo que o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Que nós somos a tua família. Que nós somos realmente forasteiros e estrangeiros aqui. E um dia nós esperamos com muita alegria estar na tua presença. Mas conceda-nos, Senhor, agora, já, para esses momentos, viver essa experiência tão gostosa contigo. Ó Deus, perdoa o nosso pecado, muitas vezes a dureza do nosso coração. Conceda para nós
a tua graça, a tua misericórdia, a tua capacitação, que teu Espírito tenha liberdade na nossa vida, que Ele possa nos dirigir completamente, para que o teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.